Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vinda, irmã. Seja bem-vinda, irmãos e irmãs estão chegando. Todos queridos, queridas, boa noite a todos, né? Então, hoje nós vamos continuar a falar sobre o carisma da profecia, dando continuidade ao seminário de dons, Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmãos? Então, nós vamos começar, tudo bem, Gessi? Nós vamos começar falar um pouquinho sobre o dom da profecia. Lembrando que nós estamos no seminário de dons, em toda sexta-feira. O que aconteceu que na semana passada a comunidade teve a celebração, né? E aí da comunidade, o aniversário da comunidade, nós tivemos que adiar. Mas nós estamos retomando toda sexta-feira para falar dos carismas, ok? E hoje nós vamos falar sobre o dom da profecia, a graça da profecia, ok? Então vamos pegar lá a palavra de Deus. Vamos pegar a palavra de Deus e vamos ver algumas coisas aqui. Então, vamos retomar o que eu tinha falado naquela primeira live que falava sobre o dom das línguas, o que é um carisma? É uma manifestação do Espírito Santo. Então, é uma manifestação do Espírito Santo. Nós vamos ver que São Paulo vai enumerar vários carismas. Vamos pegar lá em 1 de Coríntios, capítulo 1 em diante, né? Tá assim. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outra uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito. A outra a fé pelo mesmo Espírito, a outra a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro dom de milagres, a outra a profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outra, enfim, a interpretação das línguas. Então aqui no versículo 10 do capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, veja que o Senhor fala isso, pela boca de São Paulo, cheio do Espírito, que a um é dado o quê? O dom da profecia. E um pouco mais à frente, no capítulo 14, aqui, desse mesmo livro de Coríntios, São Paulo vai falar um pouquinho da importância do dom da profecia na nossa vida espiritual, na nossa evangelização, esse dom carismático. Vai dizendo assim, capítulo 14, versículo 1. Empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Por quê? Aí no 3. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, para exortá-los e consolá-los. Então, vamos vendo que a importância desse carisma da profecia na comunidade ali de Coríntios, mas também na vida dos apóstolos, logo no início, homens cheios do Espírito Santo, e assim que muitos deles eram cheios do Espírito Santo, recebiam o Espírito Santo, manifestava não só a fala em línguas, a oração em línguas, mas manifestava também ali os dons carismáticos, inclusive da profecia. Então, nós temos clareza que é vontade de Deus que a gente possa pedir este carisma, que é o dom da profecia. Então, recapitulando algumas coisas da outra live,
Aqui se trata de um carisma que Deus quer falar ao outro. E aí o alvo pode ser uma pessoa, o alvo pode ser um grupo, né, de pessoas, um grupo de oração, um grupo de pessoas, ou pode ser uma assembleia inteira, o alvo pode ser também uma nação, enfim, povos e tudo mais. Depende dos destinatários, depende ali do que Deus está falando, né? Geralmente nos grupos de oração é para todo o grupo, Deus está falando para todo o grupo. Então, assim, todo grupo de oração, uma comunidade, um grupo que esteja orando ali naquele ciclo carismático de louvor, de cantar, de louvar, de bendizer com a voz. Depois de orar em línguas, faz o silêncio e Deus começa a falar para o seu povo. Então é um dom que o próprio Deus fala ao seu povo. Deus quer se comunicar com o seu povo utilizando de nós. Então é um carisma de poder, um carisma muito importante, porque é o Senhor que quer consolar, edificar ou exortar aquelas pessoas para as quais Ele conhece bem e Ele deseja falar. Então não temos que ter medo. Okay? Então esse dom sempre foi muito importante na comunidade cristã. Vamos pegar um pouquinho, alguns exemplos na Sagrada Escritura desse carisma já, porque Deus utilizou-se de homens para falar ao seu povo. Lembramos de Moisés, que o Senhor falava muito com Moisés e ele falava ao povo. Deus suscitou depois homens, né, que pudessem estar falando ao povo a vontade dele. Então Deus quer falar com o povo porque Deus quer se comunicar, quer estar presente, quer estar próximo e quer falar o que ele tem dentro do que ele quer falar, que ele sente para o povo dele. E às vezes o povo precisa ouvir a voz de Deus para tomar um rumo, para poder ver que ele está presente ali falando. Então geralmente esse dom ele desperta na gente essa sensação da presença de Deus falando ao seu povo. São Paulo fala um pouco disso nessa carta mesmo. Vamos lá no capítulo 14, no versículo 23, começa dizendo assim: se, pois, em uma assembleia da igreja inteira todos falarem línguas, e se entrarem homens simples ou infiéis, não dirão que estás loucos? Aí vamos falar da profecia. Se, porém, todos profetizarem e entrar ali um infiel ou um homem simples, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração tornam-se manifestos. Então, prostrado com a face em terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente entre vós. Então, esse dom da profecia, ele produz esse impacto. Como é Deus falando, às vezes pode ser profecia para uma pessoa que está orando, pode ser para um grupo, entendeu? Depende do público, do local onde você esteja, para quem você esteja falando. Então, Deus fala. Isso gera um impacto na vida das pessoas, porque sentem a sensação da presença de Deus. A profecia toca, né? Deus presente falando, e essa experiência ela é forte, tem que ser assim mesmo. E o São Paulo vai dizer aqui, né, que os segredos do coração tornam-se manifestos. Existem diversos tipos de profecias. Eu vou tentar falar um pouco disso. Contudo, né, não necessariamente numa profecia tem que ter revelação singular ou particular. O que é isso? Comumente nós chamamos de dom de ciência, um dom que Deus, com sua onisciência, nós estamos orando e Deus mostra alguma coisa da vida de alguém ali e essa pessoa se sente muito tocada porque só Deus conhece a vida da pessoa. Contudo, é possível, e acontecia muito, que na profecia Deus também vinha com revelações particulares da vida das pessoas. Eu vou até ver algumas delas. Então é possível que na profecia, porque antigamente, primeiramente, que muitos dos profetas, você vai ver lá quem estudar um pouquinho a palavra de Deus, vai ver em Samuel, eles eram chamados não inicialmente muito de profeta, não, eram videntes. Então eram pessoas... O que é o vidente? É aquele que vê. Mas quem é que vê? Quem vê é Deus. Então Deus vê todas as coisas, tudo está nu, nada está escuro para Deus, tudo está encoberto. Deus sabe de tudo, onisciente, ele vê tudo. Deus sabe do mínimo do mínimo de tudo, nada escapa. Essa onisciência de Deus, para os profetas, você vê isso no Antigo Testamento, isso era muito participado. Nós damos o nome hoje, no meio católico, né, de dom de ciência.
no meio evangélico, um pouco chamado de revelação, que Deus mostra uma verdade ali que a pessoa não sabia, que Deus sabia, que aquilo toca o coração da pessoa. Só que os profetas antigamente eram chamados de videntes, porque esse dom ficava muito característico no profeta. Não só falar a profecia, que não precisa ter uma revelação particular, ok? Então, não necessariamente Deus pode, simplesmente o que é importante numa profecia? É Deus, Ele, falando ao povo, e aí não necessariamente vai ter. Mas antigamente, se vão ver até em São Paulo, e aqui essa palavra que confirma isso, que ele diz assim, os segredos do coração tornam-se manifestos. Ele situou essa revelação de segredos que existe no coração do homem, a profecia. Porque assim os profetas também agiam, profetizavam com revelação particular da história, do pecado. Né, assim. Tanto que você vai ver que Natan, quando vai exortar o querido Davi, que cometeu um pecado de adultério e matou o esposo da mulher, Natan chegou lá, naquela fórmula característica, eis o que diz o Senhor, oráculo do Senhor, e começa uma história, e também vem com revelação, porque Natan não viu, e Natan teve ali a certeza, Deus falou com Natan que ele cometeu adultério. Como Davi fez aquilo em segredo, ninguém viu, ele organizou aquilo tudo, mas para Deus nada se esconde. Deus jogou tudo assim na frente de Davi e com profecia. Então isso é muito comum na profecia vir também revelação, porque os profetas eles tinham essa característica própria. Então profecia está muito ligado com revelação, entendeu? Hoje, comumente, depois da renovação carismática, nós fizemos uma grande distinção, dom de ciência e dom da profecia, mas Deus é Deus, então não é uma coisa matemática, não, a profecia não tem revelação, depende de Deus, depende do Espírito Santo. Certo é que muitas das profecias do Antigo e do Novo Testamento, muitas delas tinham revelações, inclusive públicas, que é da revelação da salvação pública, e revelações particulares sobre vida e situação das pessoas, na mesma graça quando profetizava, seja com aquelas fórmulas, o oráculo do Senhor, e eis o que diz o Senhor, que são fórmulas introdutórias, que muitas vezes dispensa a pessoa, Deus dispensa para que a pessoa fale, Deus, entendeu? Então Deus era uma nota característica de muitos profetas ter essa introdução. Então se você pegar com um pouco de cuidado, lá no livro de Isaías e de Jeremias, você vai ver Ezequiel e tantos profetas, eles tinham sempre uma forma de introduzir, para dizer assim, Deus vai falar agora, ok? Então, eis o que diz o Senhor, oráculo do Senhor. E aí o povo ficava atento. Aí Deus começava a falar, o profeta, aquilo que Deus tinha falado, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E nesse que vai falando, as coisas vão acontecendo. E Deus é maravilhoso. Então, não necessariamente quando tem uma profecia, tem que saber uma coisa, né, a ideia que se tem, né, é uma coisa à frente na história. Mas, na verdade, a palavra profecia está ligado a isso, que é ver com antecedência. Ou seja, é uma fala antecipada das coisas, no sentido etimológico da palavra profecia. Então, por isso que é muito comum entender profeta com aquele que vê as coisas, que Deus revela as coisas, inclusive futuras. E você vai ver que diversos profetas, como Isaías, Deus deu uma revelação pública através dele, Isaías 7,14, que uma virgem daria um filho. E não era para aquele tempo, era um grande sinal para os tempos em que a Virgem Maria, né, deu à luz Jesus, se tornou virgem, deu à luz e continuou virgem. Então você veja que está muito vinculado à revelação pública e particular com esse carisma de Deus falando na Assembleia. Então não é nenhum absurdo alguém profetizar hoje em dia e ter, com essa profecia, conhecimento de coisas futuras, particulares da história de uma pessoa, de um grupo. Entendeu? Depende do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Todo-Poderoso. Mas o que é comum na profecia é Deus falando. E geralmente Deus fala como? Na primeira pessoa. E se não fala na primeira pessoa em determinado momento, ele sempre dirige a Assembleia com voz que a gente dá a entender nas próprias palavras, quando vem a profecia, que Deus está falando ali na primeira pessoa, porque é Deus que fala com a Assembleia. Então edifica a Assembleia, consola a Assembleia e exorta a Assembleia. Ok? Então vamos continuar. É uma manifestação do Espírito Santo. Deixa eu guardar aqui, porque senão eu posso perder. Antes de ir lá para o Antigo Testamento,
Vamos pegar uma palavra do apóstolo Pedro, do Papa, primeiro Papa da Igreja, príncipe dos apóstolos, que fala o seguinte sobre os profetas, porque a profecia era comum para os profetas. Profetas profetizavam, profecia para profeta, profeta profecia. E nós, como somos batizados, somos sacerdote, profeta e reis, o muno régio que nos é dado pelo sacramento do batismo. O Espírito Santo mora em nós e se Deus quer falar, ele fala quando ele quer. O que nos compete é entender que Deus vai falar, para botar as palavrinhas na sua inteligência ou no teu coração, você vai vir subindo aquela voz. Às vezes tem pessoas que têm sensação, sentem uma queimação, o coração palpita, às vezes não acontece nada disso. O que é importante é aprender a ouvir a Deus. Isso que é importante. Aprender a escutar Deus que fala a tua alma, o teu coração. Então recolher e aprender a escutar Deus. Fala sobre o teu cérebro. Deus vai falar. Deus vai falar. Treinar a escuta diária na oração pessoal é um dos melhores meios de se abrir ao dom da profecia. Porque você está treinando a ouvir Deus todo dia. Aí eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo, chegou aí agora, que vai chegar depois. Você tem ouvido Deus no teu cotidiano? Deus quer falar, Deus é Deus que comunica, então Ele quer falar com você. Então você está ouvindo a voz de Deus, Deus tem comunicado com você diariamente, você escuta Ele falando com você no teu cotidiano. Isso é importante, porque educa o interior na escuta. Isso, para nós, Renovação Carismática Católica, ou seja, corrente de graça, tanto o pessoal do grupo de oração quanto as novas fundações, precisamos ouvir o Senhor, porque o Senhor fala pelo poder do Espírito Santo em nossa alma. Ok? Mas vamos lá falar com São Paulo. São Paulo não, com Pedro. Pedro tem algo a nos dizer importante. Toda a Sagrada Escritura ela também tem revelação, tem inspiração e revelação. Então o Espírito Santo poderoso ungiu homens para que pudesse nos falar. Vamos lá. São Pedro, carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, 21. Olha que fala 20, o apóstolo, o Papa. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, pois jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Isso é muito importante, porque homens falaram da parte de Deus, mas também se a gente vê aqui que pode pessoas falar da parte dos homens, pessoas botar na cabeça que está falando em nome de Deus e não está falando em nome de Deus coisa nenhuma, é uma coisa da mente mesmo, está produzindo, ou para enganar, ou para iludir, ou carência, sei lá o motivo, ou até o demônio sugerir falsas profecias. Então existem essas três fontes. A verdadeira profecia é de Deus, o resto é tudo falácia, é tudo mentira, engodo. Ok? Então o demônio sugere coisas, o homem pode pensar, e Deus, que é o autor da profecia, é Ele que fala no coração do profeta. Então Deus fala, existe o pensamento humano e existe a realidade do demônio. E é um dom que nós vamos ver depois, que nos ajuda a discernir a raiz dessa fonte, se vem de Deus, do homem ou do demônio, chamado discernimento dos espíritos. Dá licença, ó, que estou com sede. Então, Pedro diz claramente, o Espírito Santo, esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo, que é Deus, e que da parte de Deus falaram coisas importantes. É o mesmo Espírito que nos ajuda, que é uma manifestação de Deus, do Espírito Santo, e faz a profecia chegar. Então vamos lá. A finalidade da profecia, então nós vimos claramente, São Paulo já disse, ela edifica, ela consola e ela exorta. Vamos ver isso? Então vamos pegar lá o livro de Isaías, tem muitas profecias. Você vai ver que tem Jeremias, Isaías, Antigo Testamento, Novo Testamento tem várias profecias, né? Então você pode fartamente depois estudar e procurar, e você vai encontrar muita riqueza. Ok? Então vamos ver um exemplo de profecia que edifica, Isaías 51. Deixa eu ver se eu me marquei. Isaías 51, de 1 a 3.
51, do 1 a 3. Havia assim. O que é uma profecia? Então Deus está falando, né? Então vamos lá. Ouvi-me vós que seguis a justiça e que buscais o Senhor. Olhai a rocha de que fostes talhados, a pedreira de onde tiraram. Considerai Abraão vosso pai. E aí vai indo. Você vê que Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando, vai falando. E aí ele vai construindo toda uma realidade naquele povo. Ele vai edificando, ele vai dando elementos que aquele povo vai sendo levantado, vai sendo fortalecido, vai sendo constituído na graça. Isaías 41 também. Vamos ver se eu pego aqui rapidinho. 41, 18. 18 é o seguinte, olha. Deus está falando aqui, eu vou pegar um trecho. Eu, o Senhor, os atenderei, eu, o Senhor, não abandonarei. Sobre os planaltos desnudos farei correr água e brotar fonte do fundo dos vales, transformarei o deserto em lagos e a terra árida em fontes. Plantarei no deserto cedros e acácias, ou seja, Deus vai falando tudo que ele está fazendo, que ele vai fazendo, construindo do nada, vai realizando, você está edificando mesmo. Está fazendo a pessoa ser santa, está construindo. E esse é o sentido de edificar, né? Fazer uma coisa botando bases, levantando, vai realizando coisas novas. E assim, quando Deus vai falando, ele vai também agindo. Então, na profecia, quando Deus fala alguma coisa, ele está agindo, ele está presente. A pessoa tem a sensação da presença de Deus e ele está agindo. Ele está edificando, ele está consolando, ele está exortando. Então, a gente poderia pegar outros e tantos e tantos e tantos. Vamos pegar aqui Isaías 44, 28, né? Digo a Ciro, é meu pastor, executará tudo a minha vontade, falando de Jerusalém, que seja reedificado, é o tempo que seja reconstruído. Deus falando o que ele vai fazer, e assim é um exemplo típico de profecia de edificação, ou seja, uma profecia que edifica. Eu sou uma profecia que edifica, profecia que exorta, profecia que consola. Então, uma profecia de consolo, vamos pegar um exemplo de profecia de consolo, mesmo Isaías, que é um homem cheio do Espírito Santo, Isaías 57. Isaías 57, versículo 18. Eu vi vossa conduta, disse o Senhor, e o curarei, vou guiá-lo e consolá-lo. Veja que Deus promete aqui realização de obras, porque ele conhecia que as pessoas precisavam de consolo, precisavam de cura, e ele manifestou isso, a sua misericórdia, falando e produz esse efeito. Quando a profecia produz o efeito, o que ela significa? Edifica, consola e exorta. E aí muda, ok? Então foi claro, visto a conduta do Senhor, curarei, vou guiá-lo, vou consolá-lo. E às vezes Deus traz um consolo no meio da tribulação, uma profecia no meio da perseguição, uma profecia no meio da tribulação, traz consolo. Ou seja, Deus pode fazer tudo ao mesmo tempo, edificar, consolar, enfim. O Espírito Santo é criativo e poderoso, mas só para a gente entender como um pouquinho, né, com a nossa miserabilidade, como trabalha o Senhor. Então, vamos ver exemplos de profecias de exortação. Vamos lá, Isaías 56. Isaías 56, versículo 1. Você veja um tipo introdutório que Deus está falando, né? Os profetas tinham muito isso, oráculo do Senhor, eis o que diz o Senhor. Vamos lá. Isaías 56, 1. Eis o que diz o Senhor. Respeitai o direito e praticai a justiça. Porque o povo não estava respeitando o direito e praticando a justiça. Então está exortando a fazer isso, está corrigindo, está chamando a atenção. Porque quem ama, como diz lá em Hebreus 12, né? Deus corrige, os filhos ele corrige. Então, muitas das vezes ele fala dessa forma exortativa, mas uma exortação que produz paz, uma exortação ao mesmo tempo que vai edificar, uma exortação que depois vai trazer consolo, uma exortação que vai trazer vida nova, uma exortação que vai trazer o rumo certo para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquela assembleia, para aquela comunidade, para aquele povo, para aquela nação. A exortação, o objetivo é corrigir, redirecionar o povo no caminho certo, e ao mesmo tempo Deus está se comunicando, não só numa palavra, mas se dando na profecia. Isso que é importante. Então, o senso da presença de Deus fica forte na Assembleia quando Deus está falando. E é por isso que São Paulo exorta a profetizar, cada um por sua vez, para que todo mundo seja consolado, edificado e exortado.
para que todos possam vir com clareza e entender a vontade de Deus que é proferida naquele momento. Em outro contexto, para outra comunidade, ele chega a dizer que não desprezeis a profecia. Guardar na memória, anotar no caderninho, no coração. Porque se Deus falou ali, é porque é importante entender. Porque às vezes Deus fala coisas que vão acontecer daqui a 1 dia, 2 anos. Porque às vezes pode ser simplesmente uma profecia declaratória de uma verdade da palavra. Mas pode ser uma profecia de orientação, uma profecia de exortação, de orientação para o futuro, uma profecia de acontecimentos que ainda vão acontecer, para o povo se preparar. Então Deus fala e age como quer. Nos cabe ter juízo, bom senso, discernimento e não desprezar a profecia. Então ele continua aqui, uma profecia de exortação. Eis o que diz o Senhor: respeitai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação não tarda a chegar e minha justiça a revelar-se. Enfim, várias vezes nós vamos ver Deus falando assim. Para o fim, vamos pegar uma de Jeremias. Como eu falei no início, muitas das profecias, sempre comumente acontecia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vinha com revelação, junto. E temos um exemplo aqui disso, né? Vamos pegar aqui, que tem lá em Jeremias, Leandro, onde você anotou? Jeremias 28:16. Por isso, eis o que disse o Senhor: vou afastar-te da face da terra. Ainda este ano morrerás, pois que insuflastes a revolta contra o Senhor. Jeremias aqui está sendo usado por Deus, falando uma profecia direcionada a uma pessoa, veja só, né? Como nós falamos, o público, o alvo da profecia pode ser uma pessoa, um grupo, uma nação, uma assembleia. E aqui tinha um profeta chamado Ananias, que falou mentiras, profetizado da própria cabeça. E aí Deus falou pela boca de Jeremias para botar a verdade, conduzir o povo no direcionamento do rebanho certo. E Ananias falou as mentiras. E Deus profetizou para ele e ao mesmo tempo trouxe uma revelação que ele ia morrer, né? E aí lá no versículo 17 assim está escrito: nesse mesmo ano, no 7º mês, pereceu o profeta de Ananias. Você veja que Deus profetizou, exortou aquela comunidade, aquelas pessoas e realizou aquilo que disse. Mas uma exortação, uma profecia não pode trazer o mal. O que você entende que é mal? Deus é que sabe que é mal, que é bem. Então Deus falou que ia morrer e a pessoa morreu. Qual o problema disso? Às vezes a gente fala assim: não pode profetizar porque não pode profetizar desgraça. Isso aqui parece uma desgraça, não parece uma desgraça? O cara não morreu? Morreu, o cara morreu. O cara morreu, ok? Então Deus disse, eu falando e disse que o cara veio com a revelação que o cara ia morrer. Então não necessariamente pode ficar neuróticos, ou como se diz a palavra, me fugiu agora, escrupulosos. Se Deus exortou e permitiu que acontecesse este mal, é porque Deus queria tirar um bem, ok? E isso não aconteceu só aqui, você vai ver que diversas vezes o profeta profetizava e as coisas aconteciam. Jeremias foi perseguido por várias vezes, profetizava e as coisas aconteciam. Que quando ousou entrar na Babilônia, a pessoa não acreditou. Mas isso está corrigindo? Está corrigindo. Mas aconteceu mal? Sim. Mas Deus avisou. Por quê? Para que o povo fosse obediente, fosse para a Babilônia e não se revoltasse. Porque ao resistir Nabucodonosor, iam ser mortos. E se fugisse, ia morrer no campo. Ou se ficasse dentro, ia morrer de fome. O único jeito era se entregar, ser humilde e deixar o soberano lá dispor das coisas. E o povo não ouviu. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, que a profecia não pode exortar, trazer... Você não sabe. Então, o que produz sempre vai ser um fim. O que o povo entendeu? Que Jeremias era o profeta de Deus. E que Deus não brinca com mentira. Então, aconteceu isso. Temos o caso de Ananias e Safira no Novo Testamento, que não foi muito bem uma profecia, mas foi uma palavra de ciência, né, do Pedro, que eles mentiram na venda do campo. E o que Pedro falou? Por que mentiste para o Espírito Santo? Veja que aqueles homens ali vão te levar. E o cara morreu. Depois veio a mulher também morreu. Diz, eles estão prontos para te levar, também tu vai com eles. Então, meu povo, precisamos ter um pouquinho mais de senso da palavra de Deus para não
não sermos simplórios nas nossas colocações, ok? Mas o que é importante é que no fim, mesmo com um ato trágico desse, como tantos outros aconteceram, a profecia, ela produzia um efeito nas pessoas em redor, em todos aqueles que estavam ouvindo, para que o povo se convertesse, não mentisse mais, não cometesse erros e todo mundo se salvasse. Então, precisamos ser menos melindrosos e mais corajosos para profetizar. E aí, no seu grupo, na sua assembleia, as coisas vão se corrigindo. Deus vai te educando, as pessoas vão te ajudando, porque ficar com medo de profetizar também não adianta. Ok? Então, nós já falamos isso aqui. Deus fala com quem quer, com quem Ele quer, não adianta forçar, assim vale todos os carismas. Então, a profecia era tão importante na comunidade lá, no início, que, por exemplo, nós temos lá o exemplo de Timóteo. Que Timóteo fala, né, não desprezar a profecia, porque a imposição das mãos, o carisma que foi te dado, a escolha, inclusive, vinha Deus falando, através dos profetas, no Novo Testamento, a vontade dele, inclusive, vocacional e outras tantas coisas, ministérios. Então, Deus fala, ok? E aí pode trazer o que eu falei, revelação. Então, isso não é nenhum problema, nós não podemos fechar nossa cabeça. Mas não veio só uma frase da Sagrada Escritura, sim. Deus pode simplesmente falar uma profecia declaratória de uma frase da Sagrada Escritura, porque naquele momento todas aquelas pessoas precisam ouvir aquela verdade. Vamos dar um exemplo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode ser que o Espírito Santo inspira, porque relembra a verdade de Deus, e aquele povo que Deus muito bem conhece, precisa ouvir aquela verdade de uma forma nova através desse carisma do Espírito Santo. E ao ouvir essa frase nova da forma, por meio do poder do Espírito Santo, porque não é simplesmente eu falar a palavra que eu quero falar, que seria humano, Deus, né? Mas o Espírito suscitar e Deus falar, ele trazer o próprio texto da Sagrada Escritura, tem um objetivo pelo qual Deus fez aquilo naquele momento. Então, existe uma profecia meramente declaratória, que é Deus trazer verdades já reveladas para o povo na primeira pessoa, Deus falando eu, né? Eu falando meu povo. Então, você vai ver sempre pronomes que mostram Deus presente e Deus falando e Deus agindo no seu povo. Pode ser uma profecia declaratória com comunicação de uma revelação particular para uma pessoa, para um grupo, para a comunidade ou assembleia. Pode ser uma profecia, né, que simplesmente vai exortar, uma profecia que simplesmente vai consolar. Então, meus irmãos, Deus conhece a assembleia, Deus conhece a gente quando nos reunimos para orar, no grupo de oração, onde estivermos, e numa missão, num retiro, e Ele, né, que conhece bem os corações, a necessidade do seu povo, Ele vai falar a profecia para atender essa necessidade que a gente até desconhece. Então, como Deus conhece a minha necessidade, a tua necessidade, das pessoas que se reúnem para orar, então Ele vai falar para atender o bem comum dessas pessoas. Então, Deus vai querer edificar essas pessoas, Deus vai querer consolar. E às vezes Ele pode até curar, assim, depende do que Deus... Porque quando Ele fala, Ele realiza. As profecias de Deus reais se cumprem, ok? Qual é o critério da verdadeira profecia? Nós vamos ver aqui. Elas se cumprem. E quando não é de Deus, vai cair por terra, não vai se cumprir. Quando é do demônio, vai gerar confusão, mas também não vai fazer muita coisa. A não ser que a pessoa leve aquilo ali e faça uma besteira, dependendo daquilo que é falado, né? A pessoa fica meio perturbada, que pode produzir efeitos ruins, sim. Mas o que é importante é sempre ter o discernimento na comunidade, na assembleia, no grupo, sempre por alguém. E assim, para que a profecia proferida, ela tem que produzir efeitos bons, paz, alegria. Mesmo uma exortação como essa que foi feita, que o cara morreu. O efeito bom. A paz não deixa de ter. Mas, infelizmente, o resultado não é aquele que o alvo esperava. Mas deu para ele tempo de saber que ele poderia se arrepender antes de morrer.
E certamente o fato de ter morrido não significa que Ananias foi para o inferno. São coisas distintas, então nós precisamos também entender isso, né? Então a profecia precisa ser discernida se ela é humana, se ela é demoníaca. Então vamos ver lá em Crônicas 18, 5, 10. Crônicas 18, né? 5, 10. Crônicas 18, primeiro livro, Leandro, o segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, se quiser você anota aí, depois você vai lá pegar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 5. Vamos lá. Josafá era um rei, né, importante. E vamos pegar um pouquinho a história, vamos lá. Josafá, que possuía riqueza e glória em abundância, aliou-se por casamento a Acabe. Ao cabo de alguns anos, desceu a Samaria à casa de Acabe. Para recebê-lo com a comitiva, este mandou matar numerosas ovelhas e bois. Em seguida, persuadiu a fazer guerra contra Ramó de Galade. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Queres ir comigo para atacar Ramó de Galade? Josafá respondeu-lhe: Farei o que fizeres, assim como meu exército, iremos à guerra contigo. Contudo, Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulta primeiro, eu te peço, o oráculo do Senhor. Assim que eles falavam, consultar o oráculo do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas, que eram em número de 400, e lhe perguntou: Devemos atacar Ramó de Galade? Ou devemos abster-nos disso? Eles responderam: Vai, o Senhor entregará às mãos do rei. Mas Josafá replicou: Por acaso não existe aqui um outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel Acabe. Há ainda um, por meio do qual se poderia consultar o Senhor, mas eu o detesto. Escute bem isso, hein? Escute bem isso. Olha que interessante, ó. Porque nunca anuncia algo de bom, na visão dele, olha aí. Mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Genla. Josafá disse: Não fale assim o rei. Então o rei de Israel fez sinal ao eunuco e lhe deu esta ordem: Faze vir aqui mais depressa possível Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, tomaram lugar cada um em seu trono, revestido de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam em sua presença. Sedecias, filho de Canaã, tinha feito para si chifres de ferro e disse: Eis o que diz o Senhor, com estes chifres ferirás os sírios até exterminá-los. Veja só. Eis o que diz o Senhor, a forma de introdução. E disse que Deus estava falando para ele ir à guerra e que ia exterminar. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, nesses termos: Sobe a Ramó de Galade e serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Todavia o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse-lhe: Os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Seja teu oráculo conforme o deles, prediz o bom êxito. Miqueias respondeu: Por Deus, só anunciarei o que o Senhor me disser. Quando ele chegou perto do rei, este lhe perguntou: Miqueias, devemos ir atacar Ramó de Galade ou devemos abster-nos disso? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. Ele será entregue nas mãos do rei. Disse-lhe o rei: Quantas vezes terei que conjurar-te que a sós diga a verdade em nome do Senhor? Respondeu então Miqueias. A revelação, né? Vejo todo Israel disperso pelas montanhas, pela qual um rebanho sem pastor. O Senhor disse: Estes não têm chefe, volte eles tranquilamente, cada um para a sua terra. E aí você veja só, né? Para agradar o rei, muitos profetas profetizaram porque queriam agradar o rei. E assim tinham, na época, os reis sempre tinham um profeta ali para consultar a vontade de Deus. Davi fazia isso também, né? Os profetas lá, Natã, enfim, Gade. Então, assim, e eles consultavam para saber se era a vontade de Deus, porque o importante é fazer a vontade de Deus. Só que eles profetizaram a cabeça deles, ok? Profecia humana, e não se cumpre profecia humana. Profecia humana dá trabalho, e se eles fossem, eles iam morrer. O que aconteceu, né? Vamos ver lá. Disse o rei Israel Josafá: Bem que eu dizia que a meu respeito, ele não havia de anunciar jamais alguma coisa boa, sempre desgraça. Replicou Miqueias: Escutai o oráculo do Senhor. Viu o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército do céu em volta dele, à sua direita e à sua esquerda, disse: Senhor, quem seduzirá Acabe para que suba a Ramó de Galade e lá pereça?
respondia de um modo ou de outro. Então o espírito avançou até a frente do Senhor e disse: eu irei seduzi-lo. E aí o espírito foi na boca de mentira para os profetas. E o que aconteceu? Ele desobedeceu e morreu. Então é isso. Então, meus irmãos, a profecia humana para agradar, às vezes a gente pode fazer, também acontece isso. O demônio também pode inspirar coisas, né? Coisas na nossa cabeça para poder enganar as pessoas. As falsas profecias, elas podem produzir esses efeitos, mas elas não se cumprem, ok? Ela não se cumpre, é um erro, a pessoa acredita num erro. Quando Deus fala, se cumpre, e aquilo que Deus fala. Ele aqui tinha dificuldade, porque profetizava coisas que ele achava que eram ruins, porque na verdade não é coisas ruins, era Deus exortando ele, porque ele estava no pecado. Eles eram idólatras, começaram a fazer coisas erradas em Israel, e Deus não podia dizer assim: eu te amo, não sei o que, não sei o que, não, Deus quer exortar: eu te amo sim, muda de vida, se converte, o caminho está errado, não faça isso, não faça aquilo. É Deus como educador, como pai, que fala às pessoas para corrigir. Então a pessoa está no pecado, está esperando que às vezes Deus dá uma lambada, uma exortação, entre aspas, né, para a pessoa mudar o rumo e ver que senão vai cair no precipício, ok? Falsas profecias. Então vamos ver lá em Ezequiel 13, no nosso tempo aqui. Antes, vamos pegar o mesmo Jeremias. Olha aí mais um exemplo para discernir, olha. Vamos ver se nosso tempo vai dar. Vamos lá, Jeremias capítulo 28, depois você pega lá, dá uma lida, dá uma estudada, ali é a palavra de Deus, né? Ali tem muita riqueza, ok? A gente está dando só uma pincelada. Nesse mesmo ano, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, ou seja, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azul, profeta de Gabaão, veio ao templo e perante o sacerdote e a multidão, proferiu as seguintes palavras: assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vou romper o jugo do rei da Babilônia. Há exatamente mais 2 anos farei voltar a este lugar todos os objetos do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, dele retirou, levando para a Babilônia. A intenção aqui era o quê? Era edificar, era consolar, né? Mas não era uma profecia de Deus. Vamos lá. Para aqui trarei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia, oráculo do Senhor. E ele mais uma vez reforça a introdução costumeira dos profetas. Você não precisa, quando Deus dá uma profecia, falar oráculo do Senhor. Deus já vai falando no teu coração as palavras e você depois de escutar vai proferindo. O espírito profeta tem que ser submisso. Então você escuta. Ah, não tem experiência. Depois a gente pode falar isso em outro momento, né? Como fazer. Porquanto vou romper o jugo do rei da Babilônia. O profeta Jeremias, porém, na presença dos sacerdotes do povo que se aglomeravam no templo, respondeu ao profeta Ananias: assim seja, disse ele, e que Deus o permita. Porque o profeta não está interessado no mal, o profeta quer o bem. Quer dizer, tem que falar o que Deus mandou. Realize o Senhor tua profecia e traga de volta o mobiliário do templo, os deportados da Babilônia. Escuta, contudo, o que eu vou dizer-te, assim como a todo o povo. Os profetas que nos precederam a mim e a ti anunciaram contra numerosos países e reis poderosos guerra, fome e peste. Quanto ao profeta que predisse a felicidade, somente quando o seu oráculo se realizar, se poderá saber que ele é realmente o enviado do Senhor. Então, quando Deus fala uma profecia, ela se realiza. Profecia que Deus fala uma realidade e que traga também, às vezes, uma declaração de revelação, entendeu? Então, se Deus está falando, sei lá, que vai chover, não sei o que, vai contra o meu povo, vou fazer chover, se isso não acontecer, porque não foi de Deus. Porque se realiza. Se vem no corpo da profecia uma revelação. Como eu falei, muito desentendido, e assim os profetas, esses dons estavam muito unidos. Mas nós vamos falar do dom da palavra ciência em outro momento. Somente quando esse oráculo se realizar, se poderá saber que ele é realmente enviado do Senhor. Arrancou então o profeta Ananias o jugo do pescoço do profeta Jeremias e partiu e exclamou perante a multidão: oráculo do Senhor, assim é que em 2 anos decorridos quebrarei do pescoço todas as nações o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Retirou-se então o profeta Jeremias.
Mas depois que o profeta Ananias já assim arrancou, destruiu o jugo do pescoço de Jeremias, a palavra do Senhor foi dirigida a este nesses tempos. Vai dizer Ananias, olha bem, vai dizer Ananias, eu não falei pela boca dele isso. Eis o que disse o Senhor: quebraste o jugo de madeira, mas substituíste por outro de ferro. Porquanto, eis o que diz o Senhor dos Exércitos: é de ferro o jugo que impõe ao pescoço de todas essas nações, a fim que se submetam a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Elas lhe ficarão submissas, e a ele dou também todo o poder sobre as animais selvagens. E Jeremias acrescentou, ao dirigir-se ao profeta Ananias: ouve bem, Ananias, não te outorgou missão o Senhor. És tu que arrastas o povo a crer na mentira. Por isso, eis o que diz o Senhor: vou afastar-te da face da terra. Ainda nesse ano morrerás, pois que insuflastes revolta contra o Senhor. Nesse mesmo ano, no 7º mês, pereceu o profeta Ananias. Se o povo obedece a Ananias, que obedecesse, e muitos obedeceram, o que aconteceria? Seriam mortos violentamente por Nabucodonosor, e a vontade de Deus é que ele se entregasse. Enfim, então Deus conduz o seu povo. Então nós vimos exemplos, assim, claros de profecias, inspiração da cabeça, até do demônio sugerindo algumas coisas, e também da parte de Deus, para a gente não ter dúvida. Se você quiser depois, consulta lá em Ezequiel 13, 1 a 23, que eu acho que não vai dar tempo, que mostra Deus falando sobre falso profeta, verdadeiro profeta, e algumas coisas importantes, que dizem, vamos lá, a palavra do Senhor foi me dirigida nesse termo: filho do homem, profetiza contra os profetas israelitas que pretende profetizar, dizendo àqueles que profetizam de sua própria cabeça: escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: ai dos profetas insensatos que seguem sua própria inspiração sem terem tido realmente visão alguma. E depois, tanto ele, como Samuel, como tantos outros vão dizer que quando é de Deus, Deus produz o efeito na Assembleia. Quando é de Deus, vai te edificar, vai te consolar, vai te exortar. E quando a profecia vem com alguma revelação junto, que não é difícil acontecer, pode ou não acontecer, porque o que importa é que Deus está falando com o povo na primeira pessoa, pode, e aquilo se vier com revelação, tem que necessariamente acontecer, senão é coisa ou do demônio ou da cabeça do homem. Então, meus irmãos, para terminar, vamos fazer como São Paulo falou, aspirai aos dons espirituais, principalmente da profecia. Empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo de profecia. Aquele que profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. E Deus quer usar-nos para profetizar. Okay? Então isso sempre aconteceu. São Paulo foi alvo de várias profecias ao longo da sua vida. Outros tantos naquela comunidade inicial tinham. E Deus fala hoje ao seu povo através de nós. Então o melhor caminho é aprender a ouvir o Senhor. Aprender. Samuel, vai ler um pouquinho de Samuel, vai orar, vai pedir ao Senhor, porque Deus fala, Deus se comunica. Deus não quer monólogo, Deus quer diálogo. Então, quanto mais você aprender a escutar o Senhor, Senhor, fala comigo, abre meus ouvidos espirituais, ajuda-me a entender você, e Deus vai te ajudar, com certeza, porque é da vontade de Deus se comunicar com a gente. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma simples oração para a gente encerrar, e na semana que vem, se Deus assim o permitir, a gente retoma outro carisma. O que é importante? É você ouvir uma inspiração que Deus quer falar na primeira pessoa, Deus está se comunicando ao povo. Fale, deixe Deus falar. E aí o povo não desprezem a profecia, porque ela é importante. É Deus falando e a palavra de Deus comunica a presença de Deus. Fazer um minutinho de silêncio, vamos orar,
Senhor nosso Deus, amado Senhor, te amamos, Pai querido, Jesus, Espírito Santo, te amamos, Senhor. Quantas inspirações deste aos seus profetas, Moisés, Josué, Samuel, Natã, Gás, Jeremias, Isaías, Amós, Miqueias, Pedro, Paulo, seu Filho Jesus, tu, Senhor, o maior de todos. Obrigado, Jesus, pela graça do teu Espírito Santo. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que derrame sobre meus irmãos que estão me ouvindo agora, que o Senhor possa derramar sobre aqueles que vão ouvir essa live, que porventura possam querer ouvir essa live. O seu Espírito Santo, Senhor, o mesmo Espírito Santo que está em ti e no teu Pai, venha sobre nós. A sua palavra diz, Deus, quem tem sede, venha a mim e beba, e eu darei gratuitamente da água da vida. Eu tenho sede, Deus, de ti. Eu tenho sede de ti, Jesus. Tenho sede de ti, Espírito Santo. Tenho sede de ti, Pai. Creio que meus irmãos estão ouvindo, se estão ouvindo agora, é porque têm sede, Senhor. E eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está aqui agora, sentado à tua direita, que seja derramado sobre mim, sobre meus irmãos, o seu Espírito Santo. Nos comunica, Pai, o seu Espírito, de forma abundante, e dá-nos a graça, segundo a tua medida, da tua vontade, Jesus, da profecia para quem o Senhor quiser dar, aqui ouvindo e aqueles que possam ouvir. Cura-se a todo medo de profetizar, meus irmãos, minhas irmãs presentes. Cura-se a todo medo de ouvir a sua voz e se comprometer contigo. Medo de errar, Senhor. Cura-se a toda timidez, vergonha de falar em público. Derrama o seu Espírito sobre esses corações todos, meu Deus. E dai o dom da coragem, ousadia, intrepidez. Venha, ó Pai, em nome de Jesus, por favor, Pai, curando os corações de tudo aquilo que impede o desabrochar do carisma da profecia nessas vidas, em mim, em todos nós. Senhor, queremos profetizar, sim. São Paulo falou, Pai, para pedirmos abundantemente os dons. Então dai-nos, Senhor, em abundância, segundo a medida do dom de Cristo, segundo a medida da sua graça, da sua escolha, da sua liberdade. Quero te agradecer, Senhor, por estar derramando o teu Espírito agora. Quero te agradecer, Senhor, por estar curando pessoas agora. Quero te agradecer, Deus, que tu está derramando graças e dons sobre pessoas que tu está escolhendo. Sambandarara, obrigado, Senhor. Sambararabahararabashi, dararabarabacantarabarabá. Sirambararahararabashi, naramararabá. Orianararayamararabashi, naramararabá. Fala com o seu povo, fala o coração do teu povo. Das profecias na mente desse meu irmão, dessa minha irmã. Fala, Senhor, no cotidiano da oração pessoal dessa pessoa que já reza tão pouco. Que sua palavra possa animar o coração desta mulher, Senhor, desse homem. Que sua palavra possa animar, Deus, desabrochando essa flor, superando essa timidez, esse receio de águas profundas. Sirambararabahashi cantarabasi. Sirambararabahashi cantarabasi. Sirambararabahashi cantarabasi. Sindararabasi hararabasi. Sindararasi jarabararasi. Sirandarasi jarabararasi. Eis que faço novas todas as coisas. Obrigado, Senhor. Sindararasi jarabararasi. Sindararasi jarabararasi. Sindararasi jarabararasi.
Senhor, obrigado que o Senhor está renovando, Senhor, a sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor diz, eis que faço novas todas as coisas. O Senhor está nos renovando com o seu poder agora para essa profecia. Obrigado, Senhor. Está nos renovando, Senhor. Obrigado, Jesus. Sira mararaha shikam tararabasi. Uriandararaha sira mararaha. Sandirira sidiriri. Meu povo, ouvi-me, pois vos quero falar. Meu povo, ouvi-me, pois vos quero falar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Seguirá, você que sentiu um comichão aí, ficou meio incomodado, o Senhor quer falar com você. Então pode ter certeza que Deus é um Deus que fala. Então não tenha medo de ouvir a voz de Deus. É com você mesmo, Deus quer falar. Então não tenha medo não, Deus é um Deus de comunicação. Não transforme a tua oração pessoal num monólogo, mas deixa Deus tornar um diálogo. Onde você fala, Ele escuta, depois Ele fala. É isso aí. Deus faz isso. Essa intimidade que Ele pede de nós. Amém? Não desprezemos a profecia. O Senhor falou que renova todas as coisas na nossa vida, está nos renovando. E Ele deseja falar com a gente. Amém? Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima live. Acompanhe a programação da comunidade, né? Se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira estaremos falando de outro carisma. Não sei qual é aqui, deixa eu ver no livrinho qual é, né? A sequência aqui do livrinho é palavra de dom da sabedoria ou palavra de sabedoria. Próximo encontro. Então, até o próximo e vamos terminar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe e bom final de semana para todos.